Eu sou Henrique Ferreira e agora vamos falar sobre variáveis compostas em Python. Bem, preparei esse Jupyter Notebook aqui para a gente discutir um pouquinho sobre isso. E o que são as variáveis compostas, né, que eu estou chamando de composta aqui? São estruturas de dados um pouquinho mais complexas do que os inteiros, os floats e as strings que a gente viu no outro vídeo. Nesse vídeo a gente vai entrar em umas estruturas que normalmente são conjuntos de outras variáveis. Então elas são compostas por outras variáveis. Quais são esses tipos de variáveis, né, compostas? São a lista, a tupla, o dicionário e o conjunto. Então a gente vai falar sobre eles aqui durante esse vídeo de hoje. Então aqui eu tenho uma lista que eu estou chamando de A e eu estou colocando alguns elementos. 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 4 inteiros aí na minha lista A. E se eu for ver o tipo aqui, né, vou printar o A, vai estar lá os inteiros que eu coloquei. E o tipo do A é uma lista. Como é que a gente acessa uma posição da lista? Então a gente diz que tem o índice de posição. Em Python, os índices de posições começam em 0, então o primeiro elemento é o elemento 0, depois a gente tem o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Então se eu tentar pegar o elemento na posição 2, perceba, né? Começa em 0. Então 0, 1, 2. Terá que voltar o elemento 3. Então eu vou colocar aqui, né? E aqui vai aparecer o 3. Agora, é importante não se atentar só aos números. Eu vou colocar um número diferente aqui, ó, 10, por exemplo, né? Então agora, qual é o valor que tem que voltar, né? Que está na posição 2? É o valor 10, né? Então vamos ver se de fato aconteceu isso. Ó. De fato, a gente pegou ali a posição, né, 2 do vetor, né, da lista, e está retornando ali o valor 10. A gente pode atribuir um valor a uma determinada posição. Por exemplo, quero atribuir o valor menos 52 à posição 0 dessa minha lista A, né, essa variável A que eu criei. Então eu coloco aqui igual a menos 52 e eu tenho aqui, né, na posição menos 52. Eu posso também fazer uma soma. Então eu vou pegar lá a posição 1 é igual à posição 0 mais 16. Né? E aí depois eu posso printar a minha nova lista e agora eu tenho, né, os números alterados. Né? Então perceba aqui, ó, o valor 1 eu troquei para 52 nessa operação e esse valor 2 aqui, na verdade, eu mudei ele. Eu peguei, né, o valor 52 e somei 16, é menos 52, somei 16, deu menos 36. Uma função importante para a gente saber o tamanho da nossa lista é a função len. Então a gente passa len e o nome da minha variável, né, o nome da minha lista, e ele vai dizer quantos elementos tem minha lista. No caso, essa lista aqui tem 4 elementos. A função append, então ponto append, nome do vetor ponto append, adiciona ao final do vetor, né, o valor que você está colocando no append. Então, por exemplo, eu vou adicionar o valor 12 no final da minha lista, no final do meu vetorzinho ali. Então, eu estou fazendo aqui, e agora eu vou printar minha lista. Então tá aí, né? Adicionei o valor 12 no final. Também posso adicionar o valor 3, né? Então eu posso adicionar o valor que eu quiser ali no final da lista, tá? Então eu tenho aqui os valores sendo adicionados. O que é interessante em Python é que os índices, eles são circulares. Então você vai de 0 até o tamanho da lista menos 1, né? Porque está começando em 0 a contagem, mas você também pode passar a sequência ao contrário da lista. Ou seja, você pode pegar o índice menos 1 da lista. O que é o índice menos 1? É começar por trás. Então eu tenho aqui, ó, o menos 1 tem que ser o elemento 3, né? Porque ele é o último elemento da lista. Se eu tentar pegar, por exemplo, o elemento em menos 2, no índice menos 2, eu vou estar pegando ali o 12, né? Porque ele é o penúltimo elemento da lista. Então isso permite, então, que eu pegue alguns índices de maneira ao contrário, né? Na sequência ao contrário. Eu também tenho aqui, por exemplo, a função remove, né? Que ele remove um elemento da lista. Então, por exemplo, estou removendo 3, vamos entender o que ele está removendo, né? Então, ó, quando eu estou removendo 3, ó, o elemento 3 aqui sendo removido, tá? E aí eu vou tentar remover o 3 de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele deu um erro, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que 3 não está na lista, né? Então, é importante a gente também identificar os erros aqui para saber operar em cima deles, né? Então, ele está dizendo que 3 não está na lista. Afinal, não tem a 3 mais, né? Tinha removido 3. Tá? A gente printar o A aqui, a gente vai ver que não tem, né? Eu também posso pegar o índice de algum determinado elemento. Então, por exemplo, quero pegar o índice do elemento 12. Então, ele vai retornar aqui, ó, que o elemento 12, o índice é 4, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui eu posso adicionar, por exemplo, o 5, né? Vamos ver agora, adicionando o 5 no final. E aí eu tenho uma lista dessa forma. O que eu posso fazer, além do que a gente fez até agora? Eu posso ordenar a lista.
O método de ordenação da lista é o método sort. Então, sort ordena a lista. Vamos ver aqui. Então, agora eu tenho minha lista ordenada, né, do menor para o maior. Eu também posso ordenar na ordem inversa, passando dentro do método sort o reverse igual a true. Então, ele vai, né, ordenar de maneira inversa. Esse tipo de variável lista, que é uma variável composta, também pode ser concatenado de maneira similar às strings. Neste caso, a gente vai pegar uma lista e concatenar com outra lista. Então, a gente vai juntar o final de uma com o começo da outra. Vamos ver aqui como a gente faz isso. Tem uma lista A, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Tem uma lista B, 3, 4, 5, 6, 10, 0, 5. E agora eu vou somar essas duas listas. Essa operação soma é entendida no Python como uma concatenação. Ele não vai somar os elementos da lista, ele vai concatenar, juntar uma lista com a outra. Então eu tenho aqui, e agora eu tenho as listas concatenadas, né? Então os 3 primeiros elementos e a sequência dos outros. Interessante notar também o tamanho das listas, ó. A primeira lista tinha o tamanho 3, a segunda tinha o tamanho 2, e a lista final, concatenada, tem o tamanho 5. Tá? A gente também pode representar matrizes usando listas, então listas de listas são matrizes. Então aqui eu tenho uma matriz de 4 elementos, né, 4 colunas e 3 linhas. Então a gente pode olhar aqui. O tipo dela continua sendo uma lista. Né? Perceba que eu estou pegando aqui, ó, é uma lista, só que é uma lista de listas. Né? Se eu tentar pegar o elemento na posição 0, né, o elemento na posição 0 também é uma lista. Quem é o elemento na posição 0 dessa lista B? Ó? É esse elemento aqui, é uma lista. Né? Então, agora, se eu tentar pegar o elemento menos 1 de B, quem é o elemento menos 1? Tem que ser esse último, né, essa última lista, esse último vetor aqui, que é a minha última linha da matriz. Né? Então, tá aqui. Também posso pegar aqui o tamanho do B, posso pegar aqui o tamanho do B em 0, e vai me dar o número de colunas, 4, e aqui eu posso pegar um elemento da matriz. Então, uma forma de pegar o elemento da matriz é a gente passar os dois índices, o índice da primeira lista, o índice da segunda lista. Então agora eu vou pegar, por exemplo, esse elemento aqui, o elemento 2, 2. Né? Vamos facilitar. Vamos pegar o elemento 0, 0, que é o elemento 0, 0 da lista, da matriz. Né? Então o elemento 0, 0 da matriz é 1. Então é esse elemento aqui. Né? É o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna. Né? Então agora se eu pegar o elemento 1, 0, né? Então agora vamos observar aqui, eu estou pegando, né, o elemento aqui. Então, olhando aqui, ó, eu estou pegando essa lista, né, na posição 0. Né? Então, esse cara aqui. Né? Então, eu estou pegando a segunda linha na coluna 0. Ok. Strings também podem ser manipuladas como listas. Então, as strings que nós falamos no vídeo anterior também podem ser manipuladas como se fossem listas. A gente pode ter o len da string, que vai dar um número de caracteres, e a gente pode pegar as posições, né, como se fosse uma sequência de caracteres. Então, por exemplo, a posição -1 desse string é o S aqui de quilos. Né? Também posso pegar aqui o tipo de cada elemento, e o tipo de cada elemento vai continuar sendo uma string. Né? Então, string é composta de pequenas strings, pelo menos em Python. Os caracteres também são chamados de strings aqui. Tá? Então aqui eu posso pegar um elemento aqui, né? E uma coisa interessante em Python é que eu posso usar aqui, ó, os 2 pontos para significar um intervalo de índices. Então quando eu coloco 2.5, eu estou dizendo que eu vou pegar do primeiro elemento, do elemento 0, até o elemento 5. Né? Então eu tenho aqui, ó, ele está pegando aqui do elemento 0 até o elemento 5, tá? Ah, mas Henrique, eu quero pegar, por exemplo, do elemento 2 até o elemento 5. Então eu coloco dessa forma, ele vai pegar ali o ponto 3 e tem um espaço aqui, né, que está aparecendo aqui. Né? Então eu posso ali fazer um intervalo de índices da lista que eu quero pegar. O split, né, também funciona aqui, né, é um método que retorna uma lista quebrando a string no caractere especial que eu coloquei. Então eu estou quebrando a string aqui no espaço. Então está voltando 12.3 quilos. Poderia quebrar em outro lugar, poderia quebrar, por exemplo, no valor 3. Então ele voltaria dessa forma. Perceba que o 3 não foi incluído na lista, né? Na lista final de retorno. Aqui eu estou passando, por exemplo, se eu passar o Q, ele vai quebrar ali, né, no Q e não vai voltar o Q. Eu estou passando aqui o espaço, né, para quebrar em 2 palavras separadas. Né?
E o que está retornando essa função é em si uma lista, né? Então eu posso pegar, por exemplo, o primeiro elemento dessa lista que retornou dessa função de manipulação da string, e eu tenho 12.3. Tá? Posso converter as coisas aqui, então eu posso converter esse primeiro elemento para float, né? Para agora poder fazer operações aí em cima dessas strings, né? Então tem ali um float de 78, como se fosse uma string, vira um float, né? Então isso aqui a gente termina aqui uma ideia básica sobre listas. E importante, lista é o tipo de variável que mais vai aparecer em Python durante, né, o momento que você está programando, escrevendo um código. Manipulação de listas é uma das coisas mais essenciais que a gente pode aprender, né? Na sequência aqui eu falo sobre tuplas. A diferença de tupla para lista é bem pequena, na verdade. Uma lista, ela é mutável. Você pode trocar o valor de um elemento dela conforme você está executando o código. Uma tupla, os elementos são imutáveis. Uma vez que você criou a tupla, você não vai poder ficar alterando os valores dos elementos dessa tupla. Então essa é a principal diferença entre lista e tupla em Python, tá? Mas, novamente, aqui ó, aparece tupla. Para definir tupla, a gente usa o parênteses de vez do colchetes, né? E aí a gente também tem o len, que funciona da mesma forma. Pegar o índice funciona da mesma forma, né? Então, tudo o que a gente viu anteriormente. Perceba, não consigo atribuir valores ao elemento. Se fosse uma lista, ele atribuiria 10 ao primeiro elemento, né? Então, esse elemento que está valendo 1 passaria a valer 10. Mas agora que eu estou usando tupla, eu não consigo fazer isso, ele gera um erro, ó. Então, ó, não suporta, né, você atribuir valores, né? Ok, a gente pode converter uma lista para uma tupla e a gente também pode converter uma tupla para uma lista. Tá? Então, pode fazer essa conversão tranquilamente passando aqui tupla ou list por fora. E conjuntos, Henrique? O que são os conjuntos, né? Então, os conjuntos são quando a gente quer criar usando agora chaves. Então, eu tenho lá maçã, banana, laranja. Estou criando um conjunto ali de 3 frutas ali. E aí, ele virou um conjunto aqui com esses elementos, tá? O conjunto, ele sempre tem o menor número de elementos. Então, se você repetir o mesmo elemento, ele vai pegar só aqueles que são únicos, né, que aparecem uma única vez, né? A gente pode ver isso daqui mais para frente aqui no código. Posso adicionar um morango, né? Então o conjunto permite esse add de adicionar. E ele tem o remove de remover, tá? Ele tem também o método len, de comprimento, igual a string, a lista e a tupla. Tá? Ele permite aqui que eu transforme uma lista em um conjunto através do set. O set é o comando, né, que define o conjunto, né? E eu posso aqui, ó, por exemplo, uva aparece 3 vezes. E na hora que eu coloco o set aqui, eu só vou ter uma vez aparecendo uva, tá? Interessante é que quando a gente tem conjuntos, a gente pode fazer algumas operações matemáticas de conjuntos, né? Então a gente tem ali a união, a intersecção e a diferença, né? Então eu estou aqui executando, né? Como é que executa? Eu tenho o conjunto A e eu estou colocando ponto união com B. Então union é o código, né? A função em Python que faz a união. E aqui intersecção e aqui diferença, né? Então estou executando. Então tá aqui, a gente pode depois confirmar aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, a união aqui, né? 4 já apareceu uma vez, né? Não vai repetir o 5 também. Então, ele aparece aqui. Qual é a intersecção? 4 e 5, exatamente aquele que aparece nos dois. Né? E a diferença, 1, 2, 3, né? É o que aparece no A, que não aparece no B. A gente também poderia calcular a diferença ao contrário, né? Então, como é que a gente poderia calcular a diferença ao contrário? Vamos pegar aqui esse código. Vamos copiar ele aqui e vamos colocar agora o A aqui e vamos vir aqui e colocar o B aqui. Vamos arrumar aqui essas duas barras. Perfeito. E agora sim, 867, né, que é os elementos aqui, ó, 867 que não aparecem no primeiro. Tá? Ok. O último tipo de variável composta que a gente vai ver é o dicionário. O dicionário também é bastante poderoso, principalmente quando a gente fala sobre padrão de comunicação web, porque os dicionários eles são transformados, serializados no HD, né, na memória permanente do computador, através de um arquivo chamado JSON.
E na internet, os protocolos de comunicação na internet usam muito JSON para fazer essa comunicação. Então, saber manipular um dicionário em Python é bem útil se você quer, por exemplo, utilizar uma API web. Você vai normalmente ter alguma coisa sendo retornada no formato JSON, que é um formato de dicionário. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo sobre aplicações, quando a gente falar sobre manipulação de arquivos. Aqui no dicionário, então, estou criando um dicionário, onde eu tenho aqui as chaves do dicionário. Então, nome, idade e cidade são as chaves do dicionário, e na frente são os valores que as chaves assumem. Então, a minha variável nome assume o valor João, a minha variável idade assume 30, e a minha variável cidade assume São Paulo. Então, eu estou executando aqui o dicionário. Se eu printar o dicionário, vai aparecer o dicionário. Se eu printar o type do dicionário, vai aparecer o dict, que é o tipo de dicionário. Tá? Eu posso pegar, então, um elemento do dicionário pela chave, nome é a chave, ele retorna João. Eu posso pegar ali pela outra chave, profissão, engenheiro. Profissão engenheiro existia? Não existia. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma nova entrada. Então, eu uso colchetes, nome do dicionário, barra colchetes e a minha chave, o nome da minha chave, eu coloco ali o valor que a chave vai assumir. Então, eu tenho ali João e agora a profissão engenheiro. Posso deletar uma entrada do meu dicionário com o del, ele deleta. Então, eu deletei a idade. Eu posso pegar as chaves do meu dicionário ali com o ponto keys. Ele vai pegar ali as chaves, nome, cidade, profissão. Afinal, idade eu removi. Eu também posso pegar que as chaves é uma lista, né? Ele vem aqui como esse dict keys, mas ele parece uma lista, né? Então eu posso forçar que ele seja uma lista usando list e pegar ali o elemento 1, por exemplo, que vai ser o cidade. Tá? E os valores do dicionário? Os valores você pode colocar aqui o ponto values, ele vai retornar os valores do dicionário. Bem, com isso a gente conclui então a nossa inspeção aí, nosso sobrevoo sobre as variáveis do tipo compostas em Python. Eu deixo aí novamente a provocativa de vocês estudarem principalmente listas e dicionários, que eles aparecem aí muito, né, quando a gente vai programar em Python, fazer algum código em Python, isso aparece muito.